Senhoras e senhores, estamos iniciando agora mais um episódio da websérie Mentes Brilhantes especial Mais RS. O nosso convidado de agora me faz lembrar de uma música de Chitãozinho e Chororó. Ele está onde o povo está. Se tem rodeio, ele está no cavalo. Se tem churrasco, ele está assando. Se tem mate, ele está mateando. Luciano Zucco. Como é que tu consegue estar a todo tempo, em várias agendas no mesmo momento? Eu te vejo em todos os lugares. Como é que tem sido essa pegada, essa corrida? Olha, antes de mais nada, obrigado pelo convite. Tu sabe o respeito que eu tenho pelo teu trabalho, tudo que tu conquistou, a marca Mentes Brilhantes. Achei muito legal esse projeto agora, de poder conversar com os pré-candidatos, conhecer um pouco mais atrás daquela estrutura partidária, atrás de uma concepção de campanha, que as pessoas possam conhecer um pouco mais o Luciano e não o deputado federal. E eu acredito que essa frase inicial que tu falou, ela retrata quem eu sou, né? Eu sou um gaúcho nascido no Alegrete, mas criado na Serra Gaúcha. A minha mãe é de Bento Gonçalves, meu saudoso pai é de Farroupilha, casado com a Joyce, tenho 3 filhos. A Valentina, que estuda aqui na PUC, faz Direito. O Teodoro, que tem 16 anos, ele não vai poder ver, se ele vir ele vai ficar bravo. Acha que joga bola, mas joga mal pra caramba, mas é o meu craque. E a Antônia, de 8 anos, que é minha princesa. E mesmo assim, estando em todos os locais, quando convidado, lógico que a partir de agora a gente tem muitas agendas, né, Márcio? Muitas demandas. Eu sinto muita falta deles, assim. É uma coisa que eu venho de uma família italiana e essa questão da união, do carinho, de estar junto, me toca muito. Eu acho que é a parte mais difícil de toda a campanha, às vezes, escutar no telefone a minha filha chorando porque está com saudade, ou meu filho que fica bravo porque eu não consigo ir num evento com ele, ou minha filha. Esses dias minha filha queria, inclusive, que eu conhecesse o namorado. Tudo bem que isso aí deixava à parte, né? Porque eu sou meio ciumento, mas demorei um pouco para conhecê-lo. Então essa é a dificuldade. Mas sim, a gente procura estar em todos os locais por respeito, por consideração. A gente está recebendo um carinho muito grande nessa caminhada, Márcio. Mas antes de mais nada, o Luciano é esse cara intenso, que gosta de abraçar, que gosta de beijar, que gosta de conversar, que sente a energia positiva das pessoas. E agora, lógico, nesse turbilhão de emoções e de eventos, a gente sempre tem que, possível, prestigiar. Eu estou muito feliz com tudo que está acontecendo. Sim. Me fala um pouco da tua infância, assim, para a gente conseguir entender um pouco mais do Luciano, então, né? Onde tu passou a infância e quais são as lembranças que tu tem, assim, do Luciano ainda ali, seus 8, 9, 10 anos, como é que era isso? Meu pai, ele começou como colono, ele ajudava a família dele ali no interior de Farroupilha. Eles vendiam muda, era de ameixa, de figo. Ele plantava desde pequeno, né? Era colono ali em Farroupilha. Depois ele acabou trabalhando como balconista de uma tabacaria na época. Depois ele foi servir ao exército e acabou seguindo a carreira como praça, né? Chegou até o posto de capitão, eles chamam capitão QAO. Fez faculdade de economia. E eu estou te falando isso porque ele conduzia a família, né? Eu nasci em 1974, lá no Alegrete, quando ele servia lá no batalhão de engenharia. A minha mãe se adaptava às profissões, porque sempre acompanhou meu pai. Já foi vendedora de carro, vendedora de roupa, já foi parteira lá na Amazônia, quando a gente morou em São Gabriel da Cachoeira. Foi uma experiência muito bacana. Que idade tu tinha? Eu tinha em 79, 80, tinha 6, 7 anos, mas tem uma memória muito bacana, assim, lá não tinha, era no meio da Amazônia, uma cidade que na época realmente era no meio da selva amazônica. E ficou tempo lá? Ficamos 2 anos lá.
Eu me lembro que na horta do meu pai, é uma cena que eu nunca vou me esquecer, às vezes ele espantava macaquinho, que estavam ali pegando as verduras, as frutas. Depois de lá, a gente foi para... A gente tinha servido em Lages, Santa Catarina, uma cidade bem fria. Servimos em Bento Gonçalves também, aqui em Porto Alegre, que eu fiquei mais tempo. Aqui eu morei, inclusive, perto aqui da PUC, no Partenon, estudei num colégio público ali, Padre Balduino Rambo. Morei minha infância e um pouco da juventude aqui no bairro Partenon, em Porto Alegre. Depois fui para o colégio militar e a partir do colégio militar eu segui a carreira, fui para a Academia Militar das Agulhas Negras. Fui ser oficial do Exército. Então a minha infância era uma infância muito bacana, assim, na época que tu podia botar um chinelo no meio da rua, separar os chinelos, fazer uma goleirinha. Jogava taco, não? Jogava taco, jogava futebol, rodava esse Porto Alegre todo, saía de casa cedo, ia para a escola. Eu me lembro como é que pode hoje, né? Eu tinha 7, 8 anos, eu ia sozinho para a escola. Hoje a gente vê, em função da violência, que é praticamente impossível uma mãe deixar uma criança ir sozinha para a escola. E atravessava Bento Gonçalves, que era uma rua bem movimentada. Depois, quando eu fui para a 7ª série, não era ainda ano, 7ª série, devia ter uns 12 anos, pegava o São Manuel, que é um ônibus sozinho também, ia para o colégio militar. Tive uma infância muito bacana, assim, sabe, Márcio? Uma infância muito humilde. Meus pais se divorciaram na época, minha mãe cuidava de 4 filhos. Eu tenho um irmão mais velho, um segundo, eu e uma pequena, que hoje não é uma pequena, hoje era uma mulher de 42 anos, que é a Grazi. Mas a gente teve uma infância muito bacana, assim, sabe? Nunca nos faltou nada, mas nunca nos sobrou nada. E quais são os valores que tu traz dessa infância, dessa adolescência, com o pai tão presente? O que tu traz para hoje, assim, o Zuco de hoje? Eu acredito que muito essa simplicidade, a ideia de fazer o que é certo e não o que é fácil, os princípios e valores, né, de respeitar os mais velhos, de servir o próximo, de ser amigo de verdade. Eu me recordo, assim, essa palavra amizade era muito bacana, a gente sempre tinha um grupo de amigos que se reunia todos os dias no final, depois do colégio, né, para sair para jogar bola, sair para conversar, sair para passear, coisas que hoje a gente não vê mais de forma comum. Hoje, com o mundo moderno da internet e do telefone, afastou um pouquinho as pessoas, né? As pessoas hoje, elas inclusive têm preguiça de ligar, a base da mensagem. Lá não, lá era uma coisa mais presente. Então, e lógico, antes da carreira militar, né, era essa linha da educação dos meus pais. Meus pais nunca tiveram luxo, então a gente sempre teve uma clara certeza de não esbanjar, de valorizar a comida, de não deixar servir só o que vai comer, coisas que são básicas, né, e que a gente nota que não é muito valorizado hoje em dia. Como eu te falei, estudei nesse colégio. Na época, a comida mais gostosa que eu tinha no dia, até porque a minha mãe ficava o dia inteiro trabalhando, não tinha condições de cozinhar para nós, era do colégio. Era a merenda do colégio, tradicional, massa com salsicha, ou um arroz, feijão e uma carne. Polenta com molho. Polenta com molho. Então, eu tenho uma memória muito bacana aqui da minha infância em Porto Alegre. Depois fui para o colégio militar. Ali, sim, um pouco mais direcionado. Eu queria, na época até, eu tinha um vizinho na minha rua que era um querido, assim, ele trabalhava no meu imaginário, ele era piloto da Varig. Eu queria fazer aviação, mas minha mãe não tinha condições de pagar, muito caro a hora voo. E aí, quando eu fui para o colégio militar, acabei prestando o concurso para a Academia Militar das Agulhas Negras, que era um concurso muito difícil. A gente teve que estudar muito. Foi lá que eu conheci o Tarcísio, lá que eu fiz amizade com, para mim, hoje, o governador mais competente. Tarcísio é gênio, né? Tarcísio é um cara gênio, diferenciado, né? Foi meu colega desde os 16 anos. Nós estamos, tu vê, nós nos conhecemos em 92.
Estamos falando de 34 anos de amizade, né? Um craque, um cara simples, um cara humilde, um cara também que nunca foi da política, que sempre foi uma linha mais técnica. Engraçado que eu era atleta de tiro, de pentatlo, ele até de xadrez. Sim, só para não perder o timing disso que tu falou agora, para aqueles que falam que o Zuco não tem a experiência política que outros têm, né, querendo diminuir isso, tá o Tarcísio aí como exemplo de um belo gestor, né, e que vem transformando São Paulo, porque São Paulo é outro estado, né? Então tá aí uma boa resposta, e se é para comparar, vamos nivelar por cima, né? Márcio, tu sabe que eleição, infelizmente, para alguns vale tudo. Vale, inclusive, atacar. Eu tenho respeito a todos os projetos que estão se apresentando, daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso. Respeito a todos os concorrentes. Para mim, preparo é a humildade de escutar. A pessoa está preparada para ser governador? Ela tem que ter a humildade para escutar com quem entende. Se eu for falar sobre eventos, eu vou escutar o Márcio. Eu vou escutar um Dodge Sirena. Eu vou escutar pessoas que são referência na área. Isso é ser preparado. E não eu querer acreditar que, por decorar números ou planilhas, eu vou ter vou querer saber aquilo que, de repente, ao longo da tua vida, tu foi lapidando, foi ajustando. Então, para mim, preparo é a arte também de ouvir, é a arte de montar uma boa equipe. Esses dias eu estava dando uma entrevista e até chamou a atenção, as pessoas gostaram de uma resposta, eu vou te falar agora. Gestor, técnico, se contrata. Se tu precisar de um bom diretor, de uma pauta específica, meio ambiente, saúde, educação, tu vai buscar o currículo, tu contrata. Mas líder não se contrata. Líder é o povo que escolhe. E a gente teve a oportunidade nessa caminhada de entender que isso, sim, é um ponto forte da nossa caminhada. Eu fui líder da oposição, por exemplo, lá no Congresso, 513 deputados. E tu tens lá um Marcel Van Hatten, um Alceu Moreira, um Lucas Redec, uma Anne Ortiz, um Sanderson, um Gustavo Gayer, um Nicolas Ferreira, e esses deputados escolheram o seu líder. Isso é muito bacana, eu poder liderar esse tipo de pessoas. Então, o Estado precisa de um líder que imponha um protagonismo que o Rio Grande do Sul merece. Eu não vejo como preparo atacar o próximo, desdenhar. Os meus concorrentes acreditam no projeto deles, eu acredito no meu projeto, e eu acho que cabe à sociedade avaliar o que é melhor para ela. Eu tenho a clareza, né, de que o Estado, há mais de 20 anos, é o Estado que menos cresce no Estado, no Brasil, entre todos os Estados da Federação. Isso tem que ser evidenciado para que a gente não continue assim. Tu é um cara um pouquinho mais novo que eu, mas eu não tenho dúvida que tu, há 15 anos atrás, tu escutava muitos desdenharem de Santa Catarina, do Paraná, falavam, muito. Paraná, o Barriga Verde, olhavam, não, são estados de passagem para São Paulo, mas vai ver hoje. E aí a gente acaba vendo uma situação que preocupa, porque os 3 estados, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, eles têm o mesmo clima, subtropical, o mesmo relevo, Planalto, Serra, Litoral, a mesma imigração, italianos, alemães. Por que então, né? Por que então? E a gestão? Eu fui conversar com o Ratinho, governador do Paraná, depois fui conversar com o Jorginho. Lá no Ratinho, ele, feliz da vida, me mostrou um telão lá no gabinete dele. Olha, Zuco, nós temos aqui 38 bilhões para investimento. E eu olhei para ele, governador, nós temos mais de 100 bilhões de reais para pagar de dívida. Isso é algo que chama atenção. Foram prioridades mal feitas, foram decisões mal tomadas, foi falta de articulação política em Brasília. Não pode, Márcio, eu não sei
como tu pensa, como tu vota, mas eu vou te dar um exemplo. Se eu perguntar para o Márcio, a duplicação da 290, lá de Uruguaiana para cá, já que é o único trecho entre Buenos Aires e Fortaleza que não está duplicado, é Rio Grande do Sul. A duplicação da 290 para o desenvolvimento regional do Estado é importante para ti? Claro que é, Zuco. Eu não estou perguntando o teu partido. Então vamos trabalhar junto. Perfeito. Se as ferrovias, pega lá um deputado de esquerda, as ferrovias tinham mais de 3 mil quilômetros, hoje tem 900. É importante impulsionar o modal ferroviário, a gente poder baratear muitas vezes a logística, o custo do transporte. É importante para ti, deputada? É importante. Vamos junto. Vamos dialogar com quem pensa diferente. Vamos aprender com quem pensa diferente. Eu não vou mudar minhas posições, ou melhor, até posso mudar minhas opiniões por meio de um diálogo respeitoso. Mas eu tenho meu posicionamento. Eu sei quem me representa, eu sei quais os meus valores, eu sou conservador, sou liberal na economia, tenho a clara evidência da estrutura política que eu entendo ser correta, mas é lógico que eu posso aproveitar e aprender com quem pensa diferente. Falei, pô, essa ótica eu não sabia. Vamos fazer junto e principalmente, Márcio, tu que trabalha, tu que é um empresário quer resultado. A população quer resultado. A população não quer ver bandeira partidária. A população quer entender se aquela forma de fazer política é uma política mais eficiente, que entrega. Não adianta tu decorar números ou planilhas, ou não adianta tu juntar um grupo ideológico de conveniência. Tu vê que tem alguns que estão lá forçando uma barra para estar junto eleitoralmente. Não dá isso, tem que ser de verdade. Então, o Luciano, né, voltando um pouquinho no tempo, o Luciano nunca esperava ir para a política. Eu fui oficial do Exército por 27 anos. Eu trabalhei em várias áreas. Área de inteligência, área de estratégia, uma área operacional que se chama, eu servi na Brigada Paraquedista lá no Rio de Janeiro, muitas operações reais, muito confronto com o tráfico. Eu vi com medo, mas um medo que não me congelava o perigo na minha frente, mas ao mesmo tempo aquilo também exercitou valências importantes como coragem, como decisão, como união de grupo, como valorização de um time, no caso, né, da tropa que estava comigo. Esse tipo de coisa é muito importante, inclusive hoje, em momentos que eu preciso decidir, que eu preciso agrupar. Eu entendo que um líder ele tem que pegar um servidor ou um apoiador e fazer com que ele saia de um envolvimento para um comprometimento, para que ele entenda que aquilo é um projeto legal. Tu deve muitas vezes ter projetos como um empresário de sucesso que tu olha, bom, esse projeto eu vou me envolver, é importante, vou pagar minhas contas, mas tem projetos que tu fala, não, esse aqui eu me comprometo a dar certo, porque se alicerça com os meus valores. Propósito, valores. Tem muito disso certeza, na tua área, né? Certeza. Eu vejo que tu tem projetos muito bacanas, como, por exemplo, Sementes, que tu falou na área de educação, que é maravilhoso. Agora esse projeto bem legal de tentar fazer com que as pessoas conheçam, né, os pré-candidatos um pouquinho mais. E é isso, assim, eu não sou produto da política. Eu acho que é importante deixar essa marca. Eu não sou produto da política. Eu fui convidado em 2017. Tem pré-candidatos que, lógico, se alicerçam na história do nome de um parente, e está tudo bem, eu respeito. Tem outros que falam, não, eu com 10 anos já tinha uma bandeira partidária. Tá legal. Eu sou produto da indignação de um cidadão que quer uma política correta, que quer fazer o que é certo e não o que é fácil, que quer entregar de forma simples um resultado. Fui deputado estadual em 2018 e justamente convidado pelo então candidato a presidente da República, Bolsonaro, na época, e ele me falou assim, pô, tu não quer concorrer? Eu falei assim, deputado, eu nunca fui filiado a nenhum partido. Até 2018 nunca tive filiação. Tinha dificuldade para votar, porque às vezes eu era transferido e às vezes tu não conhece ninguém. Então, esta parte
política partidária, nunca tive envolvimento. E eu falei assim, olha, eu não tenho experiência política nenhuma. Em 2018 eu falava isso E foi ali que a política entrou na tua vida? Foi ali. 2018, então é algo... 2018. Algo e aí eu cheguei e falei para ele, olha, eu só tenho os princípios e valores que eu aprendi da minha mãe e do meu saudoso pai. E ele, é isso. Princípios e valores. Então, Márcio, assim, como deputado estadual, a gente fez projetos e leis que até hoje impactam a escola cívico-militar, a política de atenção ao câncer infantil, que me tocou muito. Me conta sobre a Manu. Ai, cara. A Lei Manu. Manu é um presente que a política me deu. Só pela Lei Manu eu já estaria satisfeito de ter conhecido aquela princesa. Eu estava visitando um hospital em Passo Fundo e fui ver lá o que eles estavam precisando, né, o que eu poderia ajudar como deputado estadual. Eu estava passando no corredor com o diretor do hospital e lá um pouco eu vi uma menina. Ela estava com uma bandana, porque estava carequinha, estava fazendo quimioterapia, estava com câncer, a Manu. E conheci a Alessandra, que era a mãe da Manu. E aí ali eu bati um pouco de papo com ela e ela falou assim, a minha filha está com câncer e ela sente muita dor entre a sala de quimioterapia e a sala de recuperação. E eu, cara, ali como pai, a Manu tinha a idade da Antônia, mais ou menos. Isso foi que ano, quanto tempo faz? Foi em 2021, 2022, por aí, antes de eu concorrer à federal. Aí a gente chegou e eu fui falar com a mãe dela e eu fui pesquisar na Espanha, se eu não me engano, tem um projeto que eles usam um carrinho elétrico dentro do hospital para deixar um pouco mais humanizado para as crianças, né? Elas brincarem, se sentirem mais. Eu saí correndo, tirei do meu bolso, fui lá e comprei o tal de um carrinho elétrico para o hospital. E no outro dia, antes de voltar para Porto Alegre, eu vi a Manu indo de carrinho para a sala, sorrindo, assim. E a Alessandra falou assim, Luciano, Zucco, há anos que eu não vejo a minha filha sorrir. Minha filha fica o tempo todo sob efeito da quimioterapia. E sentindo dor, né? Que é a pior coisa que pode acontecer. E sentindo dor. E ali a gente se tornou amigo. Eu fui algumas vezes para lá, eu me cobrava algum tipo de resultado. Foi quando eu conheci o Dr. Bruneto, aqui do Instituto do Câncer Infantil. Conversamos, construímos a várias mãos, com uma rede de oncologistas, com o Instituto do Câncer Infantil, com especialistas, pegando outras práticas, fizemos uma política de atenção ao câncer infantil. No meio dessa construção política, eu estou indo para Alegrete, Uruguaiana, me lembro que eu estava indo lá para a fronteira oeste, me toca o telefone e eu vejo assim, Alessandra. Na mesma hora eu comecei a chorar. Na mesma hora. Ela não precisou falar nada para mim. A Manu tinha virado estrelinha. Márcio, aquilo foi de um baque muito forte, de uma sensação de eu tenho que fazer mais, eu tenho que fazer alguma coisa. E ali foi muito bacana, porque o câncer infantil é uma doença muito forte. Mas, ao mesmo tempo, se tratada, tiver um diagnóstico precoce, ela tem um poder de cura muito forte. E eu falei, tá aí, vamos pelo diagnóstico precoce. Vamos ver o que a gente pode fazer para que as crianças tenham um diagnóstico rápido para poder ser curadas. E foi um sucesso. A gente conseguiu entender que era um problema no interior do estado. Às vezes uma criança chega lá com uma hemácia muito baixa, com algumas características que pode ser câncer, aí tu sai de um clínico geral, tu vai para um pediatra, o pediatra manda para um oncologista, o oncologista manda para um oncologista. Que vai muito tempo, Esse trânsito muito tempo, né? São meses. E é a vida da criança. E o sofrimento e a dor. Que foi algo que aconteceu com a Manu. O que nós fizemos com o Dr. Bruneto? Eu parabenizo e mando um grande abraço para esse craque, né? O Instituto do Câncer Infantil faz um trabalho brilhante. Perfeito. Nós construímos o Teleoncoped. Então, hoje, um médico tem um diagnóstico lá em Itaqui,
Ele olha, ele entra em contato com um especialista daqui, eles têm a troca de informação e já existe um encaminhamento diretamente para uma sede especializada. Porto Alegre, Passo Fundo. Tu encurtou o caminho. Total. Nós estamos salvando vidas. Isto é política. Isto é entrega. Isso é impacto na vida das pessoas, né? Isto é o que me faz ainda, porque a política é muito pesada, como eu te falei, ficar longe dos meus filhos, longe dos meus amigos. Eu não tenho mais uma vida, aquela qualidade de vida que eu gostaria. Não tenho mais. Mas isso tem um preço, e o preço está sendo entregar o resultado. Foi assim com a política, com a Manu, que hoje até, sempre que possível, eu falo com a mãe dela, com o pai dela. Isso foi assim com as escolas cívico-militares, tem dezenas de escolas cívico-militares pelo Estado. Tu vê ali em Gravataí, nós tínhamos uma escola rural que tinha uma taxa de evasão enorme. Nós colocamos lá um modelo cívico-militar, tem mais de 300 crianças na lista de espera. Por trabalhar a autoestima, por trabalhar a disciplina, por dar segurança, aquilo que a gente falou sobre o ambiente escolar. Então, o Zuco é um cara que ele é baseado na entrega, no foco, na missão. Quando a gente fala missão dada, missão cumprida, é porque eu vejo a política como uma missão, Márcio. Eu acredito que eu tenho tempo de validade. Eu não quero nada contra, mas eu vejo alguns políticos baterem no peito. Eu tenho 8 mandatos. Não quero isso para mim. Eu quero ajudar enquanto eu tiver esse gás, essa grande vontade de entregar. E quando eu perceber que eu estou ficando cansado, tem tanta gente boa para entrar para a política e as pessoas têm que entender que se a gente não coloca bons políticos, aquele espaço vai ser ocupado. Então, eu estimulo a todos se envolverem com a política. Sim. Eu sei que muitas vezes amizades terminam, famílias brigam, isso eu acho um erro. Eu acho que tem que ter um entendimento de respeitar quem pensa diferente, mantenha seu posicionamento, seja coerente com o que tu acredita, mas conviva com quem pensa diferente, cresça com quem pensa diferente. Eu não tenho dúvida que tem algumas coisas que são, para mim, muito claras, né? São bandeiras que eu acredito. O que para ti é inegociável? Eu não tenho preço, eu tenho valor. Quais são os valores que para o Zuco são inegociáveis? O ataque à família eu não permito, a instituição família para mim é algo que tem que ser preservado. Combate à corrupção, que é um mal que faz com que os políticos deixem de entregar resultado. A violência contra as mulheres é algo que a gente está vendo cada vez mais ser escalonado e eu noto que há uma falta de estratégia definida. Lógico, combate às drogas, relativizar, não, liberação das drogas eu sou contra, porque eu entendo que por meio desta porta de entrada que muitas outras coisas vêm, não existe tu comprar uma droga na farmácia. Tu vai comprar de um faccionado, tu vai alimentar uma organização que trabalha com a violência. Então, eu tenho isso muito claro, né, de que as instituições têm que ser respeitadas. Por exemplo, eu vejo muita gente falando no espectro, né, nas críticas aos órgãos de segurança pública, Brigada Militar, Polícia Civil, IGP, bombeiros. Gente, eles são os heróis, eles que colocam a vida à frente, e não tu olhar o outro foco, a vítima da sociedade. As pessoas têm que dar condições, sim, o sistema prisional tem que ser melhor, tem que apresentar a possibilidade de sair dali melhor, mas tu tem que valorizar aquele que está do lado certo da força. Sim. Sabe que durante as enchentes, né, tu teve um trabalho fantástico ali e eu vi muita coisa acontecendo durante as enchentes, porque o Mentes Brilhantes também acabou estando no front, né? E muitas pessoas falavam, é o povo pelo povo, né? Se não fosse isso, as coisas não aconteceriam na velocidade que aconteceram. Mas, e algumas vezes eu trouxe sobre isso, né? Embaixo daquela farda também tem uma pessoa que também foi impactada, né? E a gente, por diversas vezes, viu soldados, brigadianos, bombeiros estendendo a mão para outras pessoas, enquanto a família dele estava em casa sofrendo também impactado, né? Então a gente nunca pode esquecer que por trás de uma farda também tem uma pessoa. Quando se rotula, né? Quando se rotula uma instituição baseada no que ele acredita, quem fala de segurança é a esquerda, quem fala de
Ou melhor, quem fala de educação é a esquerda, quem fala de segurança... Não, gente. Eu sou professor. Eu adoro criança, fui professor do Colégio Militar, fiz educação física, fiz pós-graduação em docência do ensino superior, fiz mestrado, sei da importância da educação e da segurança a mesma coisa. Sou coronel do Exército, meu irmão é policial civil, minha irmã também, meu padrasto é brigadiano. Então eu tenho entendimento institucional. Lógico, o trabalho que foi feito pelos órgãos de segurança pública nas enchentes foi algo de se aplaudir assim eternamente, né? Mas a gente viu realmente o poder do gaúcho. Né? O gaúcho deu exemplo de união. O que te marcou mais naquele período ali, Zuco? Tu que teve assim uma atuação, um protagonismo muito grande. Eu tive uma cena muito pesada. A gente montou um centro logístico, né? Eu fui a São Paulo, eu pedi para o Tarcísio, inclusive, aí entra aquilo que eu vou falar para ti mais à frente, que é a articulação política, a força política é extremamente importante, é determinante para um governo do Estado, para um governador. Eu liguei o telefone, o prefeito Melo falou assim, Zuco, me ajuda nessa construção com o Tarcísio para técnicos da Sabesp, para as bombas. Liguei, o Melo me ligou, eu liguei para o Tarcísio e falei assim, irmão, preciso de ti. O que precisa? Fiz uma lista lá. Tchê, ele mandou aquilo que eu pedi e muito mais. Ele mandou as bombas da Sabesp, mandou os técnicos da Sabesp, mandou a Defesa Civil de São Paulo, mandou aeronaves de São Paulo, helicópteros. A base aérea de São Paulo teve um papel fundamental. Né? Mandou muita gente. Articulação política nossa. Mas o que me chamou a atenção, quando além de eu manter, né, eu fui a São Paulo, fiquei uma semana com o Tarcísio, rodando em várias cidades, arrecadando, junto com o Bolsonaro, inclusive, arrecadando alimentos, roupa. Nós mandamos centenas de caminhões para o Rio Grande do Sul, aqui no centro logístico, tem vários exemplos positivos, né? Vários institutos, entidades, todo mundo se uniu. Mas teve um dos dias que estava muito forte a chuva, a enchente estava muito grande. Eu peguei um jet ski que tinham conseguido para nós, eu fui lá para Eldorado. Márcio, a cidade embaixo d'água. Tu olhava às vezes uma antena, tu olhava Sim. aquela casa pouco você via, né? Tu via muito pouco. E eu vi uma família, um senhor, uma senhora e uma filha. Uma adolescente, devia ter seus 12, 13 anos. Eu estava de jet ski, só podia levar 2, forçando a barra ainda. E aí nós, até o deslocamento de buscar de Eldorado e levar até Porto Alegre, no gasômetro, dava seus 20 minutos, 20 e poucos minutos ida e volta. Quando eu voltei, o cara não estava mais lá. Tinha levado a esposa e a filha. Quando eu voltei, eu não encontrei o pai. Me disseram que, inclusive, ele pode ter sido uma das vítimas. Nunca mais ouvi falar. Tem agora... Tem umas crianças que a gente ajudou, que já entraram em contato com o gabinete, que querem me ver. Eu quero visitá-las. Mas foram cenas muito pesadas. De muito sofrimento, de muita emoção, de muita ajuda. A gente via crianças, idosos, as pessoas querendo ajudar de todas as formas, ou levando uma comida para auxiliar aqueles que estavam no fronte, ou apoiando com recurso, apoiando com combustível, com material. O povo pelo povo foi brilhante, assim, sabe? Deixou uma grande marca, eles deram um grande exemplo de união, de fraternidade, e cabe, lógico, hoje, o governo do Estado, o governo federal também dá um exemplo de gestão. Eu não tenho dúvida de que muito foi feito. E tudo que foi feito positivo, a gente vai continuar. Mas não foi o suficiente. O importante é deixar claro, ninguém prega uma política de terra arrasada. Existem ações que foram feitas que foram positivas. Que bom! Mas o estado do Rio Grande do Sul é o estado que menos cresceu entre todos os estados da federação. Márcio, o Rio Grande do Sul é o 25º, entre 27
em alfabetização. 94% dos alunos estão abaixo da média em matemática. 94%. E os números não são muito diferentes em português. Nós não estamos valorizando a educação, que é tão importante. Nós estamos com problemas na saúde, filas quilométricas. Nós temos um projeto chamado Força Gaúcha, que é de escuta. Escuta ativa, nós fomos lá, o prefeito de lá, o prefeito Delgado, falou assim, Zuco, eu muitas vezes recebo uma ligação que eu tenho que encaminhar um cidadão de Uruguaiana para Porto Alegre para fazer um exame, uma consulta. Nós estamos falando aí de 600 e poucos quilômetros, de 7, 8 horas. Não pode acontecer isso. Né? Esses dias teve uma emissora, uma grande emissora que publicitou que foi marcado um exame um hemograma para 2032. Vem cá, tchê, nós estamos perdendo vida com isso. Então, eu acredito que a gente possa corrigir algumas estratégias. Eu tenho um grupo, Márcio... Tu te sente preparado para isso? Eu não tenho dúvida... Os desafios a gente sabe que são muitos, né? Eu não tenho dúvida que esse preparo envolve com quem tu andas, como tu te articula, qual é o grupo que tu compõe. Eu tenho já, vou te antecipar, um grupo de amigos que vão fazer diferença. Governador de Santa Catarina é meu amigo, do meu partido. Próximo governador do Paraná, o atual e o próximo, meus amigos. O Sérgio Moro tem tudo para ganhar, é do meu partido, é meu amigo, e o Ratinho também é meu amigo, olha que sorte. Santa Catarina, Paraná, governador de São Paulo, meu colega de 34 anos. As pessoas que estão vendo agora o teu programa, eles sabem o quanto é importante essa força política de articulação. Ou tu acha que chegar lá 4 governadores de estado para o próximo presidente, ele não vai receber de outra forma? Tem um peso diferente, né? E naquele evento que a gente fez com o Paulo Guedes, né, que ele veio a Porto Alegre e participou, eu vi o quanto vocês são próximos, né, o quanto ele tem um carinho muito grande por ti, e ele, como tu mesmo falou esses dias, né, Paulo Guedes também está junto ali contigo, pelo menos contribuindo, né, para o teu plano de governo. Aquela edição do Mentes Brilhantes que foi maravilhosa lá, que o Paulo Guedes conduziu também contigo, ali na chegada ele ficou ali uns 10, 15 minutos ali, preocupado como é que poderia ajudar nessa construção, e é um craque para mim, é um economista, né? É um economista renomado internacionalmente. Ele já deu palestras em todo o mundo, inclusive deu uma palestra, esses dias eu estava conversando com um grande empresário que assistiu uma palestra dele na Europa e diz que os economistas presentes sentaram com ele, trocando ideias, querendo escutar, absorver o conhecimento do ministro Paulo Guedes. Para mim, um craque, mostra um pouco do que foi a gestão do Bolsonaro. O Paulo Guedes não tinha partido, Tarcísio não tinha partido, Marcos Pontes não tinha partido, Damares não tinha partido. Não que a gente vá colocar somente secretários que não tenham um viés político, mas nós vamos colocar secretários pela sua eficiência e não pelo seu partido. Se tiver partido, ok, mas eles estarão sendo escolhidos. O critério é a entrega, a eficiência. Eu não vou perguntar, Márcio, qual é o teu partido? Eu falo assim, Márcio, qual é a tua entrega para a área de eventos? Olha, eu tenho isso, tenho aquilo, e eu também, exemplo, eu também me considero, né, um liberal, vou ticando evento. Esse cara é um cara que entende do que eu acredito para esse momento no rumo. Mas hoje em dia, a grande maioria, e os 20 anos que se alternaram, tu olhava vários secretários que eram escolhidos porque o cara não foi eleito. Não foi eleito, ficou de suplente, toca de secretário. Tem que dar uma vaga para ele. Tem que dar uma vaga, tem que dar um emprego para ele. Não é assim que a gente não pode. A gente não pode mais errar. Isso tu não vai fazer? Não vou fazer. Boa. Entenda, não quer dizer que a gente não tenha político técnico. Claro que temos. Que sim. Tem gente competentíssima. Eu brinco, por exemplo, tem vários deputados que são qualificadíssimos. Tu pega uma Anne Ortiz, tu pega um Marcel Van Hatten, um Sanderson, um Cláudio Branchieri, um Pazin. Por exemplo, o Pazin fez uma PEC agora sobre turismo maravilhosa, construída a várias mãos, povo pelo povo, escutou 40 entidades. Tu pega um Sanderson, é um homem da Polícia Federal, entende da segurança pública, entende da estratégia. Tu pega a Anne Ortiz, que conhece, né, o desenvolvimento econômico como ninguém. Tu pode ter políticos
que se adequem até o ideal, mas isso não é uma condição. Então não pode ficar refém disso. Não pode ficar refém desse tipo de construção. Não pode chegar assim, não, a vaga é do partido X e é o Joãozinho vai ter que começar a entender o que é. O líder, no caso o governador que lidera, ele tem que dar a visão e tem que ter os melhores do seu lado. Eu não tenho entendimento diferente de que o Rio Grande do Sul agora ele precisa passar por uma nova etapa de agenda. Antes a agenda era só fiscal. Pagar boleto para o governo federal, se preocupar em pagar a dívida. Nós temos que olhar para o outro lado. Ainda mais agora com a reforma tributária, que nós vamos ter uma pegada muito forte do consumo e não da produção. Tu tem que ter aquelas pessoas que vão tornar o Rio Grande do Sul atrativo para que trazer o pessoal para cá. E hoje o movimento é contrário, está todo mundo indo embora. Eu falo uma coisa, não é um slogan, eu não quero viver em outro estado, eu quero viver em outro Rio Grande, um Rio Grande que tenha uma infraestrutura melhor, que potencialize as ferrovias, as hidrovias. Temos que ter um segundo aeroporto, como por exemplo esse Vila Oliva na Serra, um segundo porto, que pode ser o Porto Meridional em Arroio do Sal. São vários itens que tem que se iniciar. Aproveitar o que foi feito de positivo pelos governos que passaram. Vários governos ao longo do tempo deixaram algumas marcas, mas o importante é salientar que é evidente, não tem como tu não olhar Santa Catarina, Paraná, Minas Gerais, São Paulo, olhar como a gente está estagnado em várias áreas. E o que for bom fica, e o que for ruim se modifica. Muito bom. 8 de janeiro, foi golpe ou não foi golpe? Tchê, é algo assim que eu fico pensando, só quem mergulha numa ideologia contrária é que vai começar a acreditar numa mentira. Márcio, eu era o líder da oposição. Eu recebia a família daquelas pessoas que foram presas injustamente. Dona Laura, 74 anos, nunca passou perto de uma delegacia. Uma professora que estava lá com a sua bandeira do Brasil, no manifesto democrático. Sou totalmente contrário à depredação, que se responda por isso, ao dano ao patrimônio, que se responda por isso. Agora, golpe armado, qual era a arma da Dona Laura? A Bíblia que ela estava, a bandeira do Brasil, foi algo assim construído para tirar do poder, para diminuir a influência política do Bolsonaro, que nem estava no Brasil. Ali vai ficar para a história a ação a narrativa mais construída da vida. Eu conheci várias pessoas. Acredita que isso foi a construção de uma narrativa? Mas totalmente. Eu não tenho dúvida. Eu vivenciei, eu participei recebendo essas pessoas. Eu, no caso, estava em Santa Catarina, numa fazenda, num pouco tempo que eu tive. Aquela semana estava com a minha família. Eu costumo, quando consigo, tirar uma semana com a família, eu pego o carro e eu viajo. A gente conheceu lá uma fazenda, eu fui lá levar as crianças e quando eu olho pela televisão aquilo, eu falei assim, o que está acontecendo? Fiquei muito assustado. Só que depois que a gente escuta e começa a esclarecer, num domingo à tarde, mulheres, jovens, crianças, idosos sendo presos por estarem participando daquela manifestação, eles tinham que responder pelo que eles fizeram e não por uma perseguição política. Eu fui o líder da oposição e eu fiz uma CPI para investigar a invasão de propriedade. O MST faz coisa muito pior. O MST, inclusive, fez aquilo que eles fizeram em 2017, se eu não me engano. Quebraram, danificaram patrimônio, agrediram policiais. E foi feito o quê? Quem está preso do MST hoje em relação a 2017? Então foi uma narrativa clara. Por quê? Porque o Bolsonaro lutou contra o sistema, lutou contra os poderosos. Eu não tenho dúvida nenhuma que a história vai provar, mas muita gente sofreu. Tem gente que perdeu a vida. O Clesão tinha a recomendação da PGR, dos médicos para ir para o regime domiciliar ou para ir para um hospital prisional e morreu na cadeia. Isso tem o responsável, com nome e sobrenome.
Nós temos que ter o entendimento que esta narrativa que foi feita, esse ódio, essa perseguição, ela vai ficar cada vez mais esclarecida. Não tenho dúvida também que nós vamos conseguir avançar na anistia para essas pessoas. E como eu disse, e repito, quem cometeu crimes como dano a patrimônio, né, qualquer coisa que envolvesse aquilo ali agora, o que foi dito de golpe sem exército, marinha, aeronáutica, sem polícia envolvida, que vai fazer o quê? Alguém vai sentar numa cadeira e vai se autodesignar presidente da República? Não existe isso. Sim. Tu tocou num ponto importante agora, falando sobre o sistema. O que é o sistema para ti? Eu achei que era filme do BOPE, mas ele existe. Sistemas é um mundo sujo que envolve também a política, também parte da imprensa, também parte do judiciário, que se beneficiam, né, de uma forma de enxergar uma sociedade doentia. Vou te dar um exemplo mais claro. Parte da imprensa potencializou o ato de janeiro porque era essa mesma imprensa quem teve a torneira fechada, que perdeu muito recurso. E muita coisa se envolve em relação a grana, a poder. Parte do judiciário, a mesma coisa. Não foi aceita uma indicação política, não colocaram os amigos de casado com, também vieram contra. Então, o sistema se une para sempre excluir aqueles que, de repente, querem os atacar, querem tirar os benefícios. E foi isso que aconteceu com o Bolsonaro. O Bolsonaro tirou grande parte de recursos de parcela da mídia que ficou revoltada com ele. O Bolsonaro não fez a velha política do toma lá da cá, não permitiu que determinados grupos políticos assumissem uma estrutura beneficiando ou possibilitando uma corrupção efetiva. Nós, mesmo com a pandemia, nós conseguimos entregar ainda uma economia fortalecida para o próximo governo, mesmo com a pandemia. Foi na pandemia que aqui o Estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, botou as contas em dia, como eles falam. Foi com dinheiro da pandemia. E não há esse reconhecimento, infelizmente. Então, o sistema existe, ele é pesado. Posso te citar o exemplo agora, aconteceu conosco, eu era o presidente da CPI. Estava convocando o Stedley, o Rainha, líderes de movimentos de invasão de terra. Quando a gente começou a chegar na corte, eles começavam a trocar deputados, porque a gente estava votando e aprovava todos os requerimentos de convocação, de quebra de sigilo. Mudaram a estratégia. E eles estavam vendo que a gente estava chegando, e aí começaram a trocar deputados, botaram aqueles deputados compráveis, e a gente começou a perder votação. É a mesma coisa que aconteceu agora na CPMI do INSS. Estamos chegando no Lulinha, no pessoal do PDT, no LUP, começando a ver o envolvimento, começaram a enfraquecer a CPI e tinha tudo para ser prorrogada e não foi. Por que não foi prorrogada uma CPI que está demonstrando que há crimes, que há indícios fortes de crimes de envolvimento do governo federal? Por que não se abre o Banco Master? Querem falar do Flávio, querem falar do Lula, querem falar do... Abre-se uma CPI. Investiga. Investiga. Doa quem doer. Agora, eu fui o primeiro deputado a assinar a CPI do Banco Master. Pergunta se algum deputado da esquerda assinou, federal. Pergunta se algum gaúcho, deputado de esquerda ou deputado da esquerda assinaram a CPI do Banco Master. Mas vem cá, quer investigar ou não quer? Querem fazer narrativa, trabalhar rede social, porque eles devem. Como eu não devo, eu quero que investigue. Sim. E o Flávio foi a favor, né, de fazer a abertura da... O Flávio está pedindo, essa semana ele foi no Congresso e falou assim, vamos abrir a CPI do MST. Mas um dos possíveis envolvidos é o presidente Alcolumbre. Como é que ele vai abrir uma CPI que possa apresentar que ele é um dos envolvidos, né? Tu acha que isso impacta na candidatura dele? A narrativa é muito ruim, né? Nós tivemos uma eleição em 22, onde se prometeu picanha e cerveja.
muitos acreditaram, e a gente viu que não chegou até hoje. Eu estou te dando esse exemplo porque uma narrativa construída, investida, tu compra, né, grande parte da mídia, tu contrata marqueteiros qualificados, e isso aí pode afetar. Mas eu não acredito porque Tu acha que não se sustenta? não se sustenta, exatamente. Eu acho que toda narrativa ela tem que ter uma maturidade. Uma coisa é tu mostrar, por exemplo, e aqui não é uma luta ideológica, tu falar que o Lula foi condenado em todas as instâncias, e foi preso por corrupção, e foi. Isso não é uma narrativa, isso é um fato. Agora, tu querer construir um fato em cima de informações que não tem materialidade, que não tem... Porque, vamos lá, se fosse fato, alguém teria preso já agora. Ou não? Sim. Então, é narrativa. Nós temos que trabalhar com fatos e não com ilações. Né? Eu tenho que ter todo o cuidado do mundo para Claro não, que sim, claro que sim. para não envolver, e é por isso que a gente pede, doa quem doer, que se abra uma CPI para investigar, se investigue a fundo, mas hoje quem não quer é quem justamente está berrando pelas redes sociais e pelas mídias ali. Sim, mas a visita do Flávio foi um fato, né? Isso aconteceu, ele mesmo falou Falou, sobre isso, né? ele disse, hoje os filmes, eu não entendo muito isso aí, tu entende mais do que eu, mas todos os projetos Claro que de sim. eventos que tu tens, muitas vezes tu vai buscar algum patrocínio privado. Por que privado? Porque quem é que daria algum tipo de recurso pela Lei Rouanet para o Flávio fazer um filme sobre o pai? Zero. A chance não existe. Então ele foi atrás de um patrocínio privado. Ali o erro da mentira ele mesmo justificou, eu não concordei. Eu acho que tinha que ter falado desde o início, mas não tinha como saber. A própria Globo, o próprio Luciano Huck foi beneficiado pelo então Vorcaro. Ninguém sabia, era um cara que financiou várias instituições permanentes de governo. Cara, muito bem articulado, né, Zucco? Eu não conhecia, nunca vi, mas pelo jeito ele tinha uma estratégia de financiar muita gente e ajudar muitas pessoas, instituições, projetos e programas. Então, nem ele sabia. Eu acredito que isso aí é muito claro. Inclusive, a gente pediu, ele comunicou na última imprensa, ele pediu para que fosse feito, não sei qual é o termo, né, uma investigação interna, né, para que aonde está todos os gastos, enfim. Mas isso aí eu acho que a gente não vai afetar. Sim. Zucco, tem uma pergunta que eu gosto de fazer, a partir de uma frase que um amigo me trouxe uma vez, né? A gente não morre no dia da nossa partida, a gente morre quando a gente é esquecido. Como que o Zucco quer ser lembrado? Como um bom pai atencioso, dentro das possibilidades que a vida me encaminha, como um bom esposo, aquele que se preocupa também em sempre ver a esposa crescer, evoluir, prosperar, como um bom filho, para dar orgulho para minha mãe, porque não tem pai ou mãe que sinta mais orgulho de ver o filho feliz, de ver o filho entregando o resultado. E como um cidadão que plantou uma árvore, que escreveu um livro, que fez uma política séria e correta. Eu sou muito do lado humano, de querer deixar um legado. Isso é uma coisa que emociona a gente, né? Mas de querer deixar um legado para essa sociedade que está ficando doente, Márcio. Eu quero poder, sim, ser lembrado como um cara querido, um cara intenso, um cara verdadeiro, um cara dedicado. Hoje, aonde eu ando, é impressionante o carinho que eu recebo das pessoas. Eu falo que muitas vezes não mereço todo esse carinho, porque acho que é um peso também, porque cada vez mais, quando eu sinto que eu estou cansado, eu olho no rosto de uma senhora, de uma criança, e elas me falam palavras bonitas ou frases
que me motivam, é uma bateria para mim, assim. Então, eu não me dou o direito nem de cansar, né, por estar nesse propósito, mas eu estou muito tranquilo. Eu não vou fazer tudo como acredito que alguns farão, tudo pelo poder. Eu estou fazendo a minha melhor versão, o meu melhor. Se o meu melhor, se a minha melhor versão for o suficiente para mostrar para a gauchada que tem alguém que ama esse Estado, que quer o bem do Estado, que quer entregar resultado, for o suficiente, ok. Senão, eu vou fazer da minha parte, né? Como cidadão, continuar apoiando. Hoje eu tenho outro papel, hoje eu sei que sou um formador de opinião, eu sei que muitas pessoas gostam de ver a forma com que eu enxergo a política. Te parabenizo, não sei se nós estamos indo para o final, mas te parabenizo por este projeto. Eu acho que é um projeto inédito, não é um projeto para buscar uma lacração ou um embate, é um projeto para que as pessoas possam Conhecer tirar um mais. pouco, né, aquelas vertentes maquiadas que muitas vezes forçam a gente a querer construir. Eu me dou bem com o Gabriel, me dou bem com a Juliana, me dou bem com o Maranata, são pessoas que estão ali apresentando um projeto, respeito projetos que eles estão, acredito que o nosso seja melhor, mas respeito projetos que eles têm. Acho muito ruim quando, né, quem está em volta cria uma atmosfera de guerra, de polarização. Nós temos que polarizar, ou não sei se esse seria o melhor termo, nós temos que lutar pelo que a gente acredita. Pelo debate, né? Pelo debate, pelas nossas posições. Mas ali está um pai de família, está uma mãe de família, ali tem pessoas que têm um dia após a eleição. Eu quero chegar no dia 5 de outubro, ou se tudo der certo, né? No segundo turno, no primeiro turno, que seja, eu quero continuar a minha vida. Quero continuar sendo Luciano, pai da Valentina, do Theo e da Antônia, esposo da Joy, filho da dona Cleusa, porque eu sei que, como tu bem disse, né, a vida é o caminho, não o fim. E o seu amor? Seu amor. Orgulho do filho? Eu fico triste, assim, às vezes eu me pego chorando quando eu sei que o meu pai não viu isso. Ele viu o filho ser oficial do Exército, ficou muito orgulhoso, mas ele, gringo, muito humilde, adorava usar um chinelo, adorava mexer na horta dele, sempre tinha alface, o radite, sempre tinha o tomate, sempre tinha a palavra firme. Meu pai não era um cara muito carinhoso, ele era um cara mais introspectivo, mais fechadão, aqueles italianão, mas foi brilhante a passagem dele. Foi uma pessoa que me ensinou muito o que é certo, me ensinou muito o valor do respeito aos mais velhos, me ensinou muito essa questão de entender da instituição família. E a minha mãe é tudo. Minha mãe cuidou de 4 filhos, criou os 4 filhos, acordava cedo, às vezes eu levantava de madrugada para tomar uma água, minha mãe estava cortando abrigo, ainda na época aqueles abrigos de malha, cortando o abrigo para costurar, para depois entregar para uma escola, para um clube pequeno, criou literalmente, lutou, hoje continua linda. Forte, né? Forte, linda mesmo. Linda, por fora e por dentro. Está meio machucadinha agora, andou meio doente, eu falo dela, realmente é uma heroína. Mas foi muito, muito legal, assim, eu fui muito feliz, assim, com o que o Papai do Céu me deu, assim, as pessoas que se aproximaram, meus irmãos, meus pais, meus amigos. Tenho saudade, logicamente, de uma vida mais comum, mas eu sei que isso é uma missão. Sim. Eu sei que Deus dá um propósito para cada um. Nunca esperava, né? Como eu te falei, fiquei 27 anos do Exército, nunca imaginei que eu iria para a política, mas hoje eu entendo o quanto a política é linda e o quanto a gente tem que fazer com que mais pessoas queiram se envolver, queiram se dedicar. Eu sei que muitas vezes as pessoas vão olhar
que vai ser difícil superar alguns fatos em meses, anos, até décadas. Mas o Brasil ainda é um país novo e ele vai amadurecer. Talvez não esteja aqui para ver, mas a gente vai plantar a nossa semente. E a tua esposa, cara, tem um protagonismo muito legal assim do teu lado, parceira. Esses dias eu vi ela declamando, trazendo a cultura, né, o amor pelo Rio Grande. Como é que é isso? Como é que tem sido isso, ter ela do teu lado, inclusive na pré-campanha agora? Ela fica brava porque ela falou assim, eu casei com um oficial do exército, eu não casei com um político. Mas hoje ela é uma E daqui a baita pouco parceira. a vida dá uma volta e bum, estamos aí, Uma baita pré-candidato parceira. ao governo do estado. Uma baita parceira, inteligentíssima, querida, carinhosa. Eu brinco com ela, né? Eu nasci no Alegrete, ela nasceu em Porto Alegre. Mas ela sempre foi... Eu fui até a invernada, né? Quando eu era mais novo, mas ela foi prenda do 35, declama, ela realmente tem uma pegada muito forte com o tradicionalismo, eu adoro, mas ela consegue superar, mas eu dou uma brincada com ela, não, eu sou do Alegrete e tu é magra do bom, tu é de Porto Alegre. Ela fica braba comigo, mas o pai dela é de São Gabriel, a mãe dela é do Alegrete, a família dela é toda gaúcha. Toda da campanha, mas ela está sendo uma peça fundamental, está sendo minha grande parceira, me cuida, me ajuda. Eu confesso que eu queria preservar mais e preservo sempre que possível meus filhos. Falei para ela que era importante também ela ficar nos bastidores. Ela está, mas ela também se sente partícipe desse processo. Ela entende que é importante mostrar, né, o quanto o tradicionalismo é importante, o quanto os projetos que envolvem as mulheres são importantes. Então, hoje, ela está com um projeto Gaúchas pelo Rio Grande, um projeto muito legal, que ela viaja com a nossa pré-candidata a vice, né, a Silvana Covatti, com a Nádia, com a Fernanda Bart, com a Eliana Bayer, com a Anne Ortiz, com as pré-candidatas. Time grande, né? Time grande. Tem várias mulheres da política que estão abraçando para poder mostrar, né, o quanto é importante a gente ter pautas que sejam conduzidas pelas mulheres, para inclusive serem colocadas no plano de governo, então está muito legal. Mas eu sou um cara de sorte em ter a Joyce do meu lado. Muito bom. Enquanto a gente está batendo esse papo aqui, Zuco, nós temos o John, que é o head aqui da ProHub, e ele vai fazendo a arte dele ali, desenho. Eu estava olhando de canto aqui. Né, e ele vai pegando, né, alguns pontos do nosso bate-papo aqui, e depois ele vai trazer um presente para ti aí, que é um pouquinho a tradução, né, em arte daquilo que a gente falou aqui. E o John sempre faz uma colaboração também com algum tipo de abordagem para o que a gente conversou aqui. Vai lá, John. O que vem daí, John, agora? Tenente Coronel Zuco. Esse é o retrato que eu trouxe aqui. Simples assim. Mas daí é onde vem a reflexão. Toda a tua história com o Rio Grande do Sul, desde o primeiro, lá desde o princípio, onde começou a tua carreira militar, né? Vamos chamar assim. Como que tu traduz isso nesse último patamar, digamos assim, do Estado? Que é o pleito que tu vai te embretar agora, digamos assim, na melhor tradução. E por isso eu traduzi aqui eu vou até te mostrar antes aqui, quebrando um protocolo um pouquinho, Márcio. Que legal! Essa é a imagem que eu enxergo aqui. E aqui está o Rio Grande do Sul. Né? Tchê, eu tô todo arrepiado, eu tô arrepiado, mas não por estar frio. Tô arrepiado porque a minha resposta ia ser o teu desenho. E é isso que eu quero entender, assim, esse tenente-coronel, o que enxerga para o Rio Grande do Sul? Eu enxergo que por quase 30 anos, ou por quase meio século, né, porque eu também vivi o servir a pátria com meu pai, eu tenho o sentimento de servir a pátria, de servir as pessoas, de proteger as pessoas, de dar segurança para as pessoas. E ser governador é servir o povo gaúcho, é proteger o povo gaúcho, é proteger os empresários, é proteger os trabalhadores, é proteger as nossas crianças, é servir no sentido
mais puro da missão. Todas as vezes que eu recebia uma missão, ou todas as vezes que eu recebo uma missão, eu tenho entendimento que ela tem que ser cumprida. Eu vejo que o que eu quero é cumprir essa missão, de servir ao meu Estado, de entregar um resultado efetivo, porque eu tenho certeza absoluta que o Rio Grande do Sul pode mais. Márcio, nós temos um solo próspero, com grande potencial. Vamos irrigá-lo ainda mais. Nós temos uma segurança pública que vem da sua origem, guerreiro, dos maragatos, dos farrapos. Vamos protegê-los. Nós temos o lado cuidadoso, o lado afetivo, da mistura das imigrações. Vamos usar isso também para a educação. E essas potencialidades, elas estarão envolvidas no servir. E a continência, ela vai justamente mostrar que eu tenho um comandante. Quem comanda é o povo gaúcho. O Supremo é o povo gaúcho. Vamos entregar então, João. Tchê, por favor, que coisa mais linda. Tá bem traduzido, então. Olha só, Bom, cara. Deixa eu Não mostrar consigo enxergar de aqui. outra forma, né? Olha aqui, gente. Muito bom, muito bom. Olha, eu duvido que tu faça uma tradução tão boa para os outros. Pode ter certeza que a missão dada é missão cumprida. Zuko, eu quero te agradecer demais, né? Prazer estar contigo aqui. Tu sabe que tu tem um carinho muito grande, né, do Márcio, mas também de todo o nosso público ali do Mentes Brilhantes, do empresariado gaúcho, uma voz forte, né, com uma representatividade muito forte em Brasília. E tenho certeza que a tua jornada é linda, o que vem pela frente é lindo. E queria que tu deixasse um recado aí, então, né, para quem está te escutando, né, ainda como pré-candidato, mas o que a gente pode esperar do Zuko à frente aí do governo do Estado? Quero te agradecer, dizer para ti que esse projeto é um projeto que vai fazer muito sucesso. Acredito muito que as pessoas queiram conhecer por trás das estruturas quem são aqueles que querem conduzir o futuro das próximas gerações. Eu tenho como lema o povo pelo povo, porque eu acredito que o Estado só possa se reerguer com a ajuda da sociedade, do empresariado, do empregador e do empregado, que a gente tenha que realmente enxergar tudo que está passando na atual situação e, lógico, dizer que não tem sonho que seja impossível de ser realizado, que não tenha missão que seja impossível de ser feita e que não tenha Estado que seja possível de ser reerguido com tanto amor e carinho que nós vamos dar para as pessoas. Muito obrigado pela oportunidade. Contem comigo. Se Deus quiser, ano que vem, estarei aqui como próximo governador. Obrigado, Zuko. De coração. Obrigado, Amém. sucesso na Tamo jornada, junto. gente. Até o próximo episódio. Mais uma vez, obrigado pela audiência de todos aí. Tchau, tchau. Finalizamos agora mais um episódio da série Mentes Brilhantes Especial Mais RS com o nosso pré-candidato a governador, Luciano Zuko. O que tu achou desse bate-papo? Eu acho que a gente conseguiu traduzir, né, através da tua arte ali, um pouquinho desse bate-papo, mas com muita profundidade, né? Sim, o Zuko se abriu assim de uma forma muito legal, contou um pouco da família, da história dele e mais uma vez assim a gente consegue trazer a essência dele de volta, assim, né? É um espaço que a gente tem conseguido fazer com que o cara por trás daquele personagem, e eu não estou falando do Zuko aqui, estou falando de qualquer um que sentar nessa cadeira aqui, consegue se despir do personagem e falar o que ele... E várias que vezes ele ele se é. emocionou, né, John? Isso, uma emoção natural ali, uma coisa que... enfim, a gente já esperava isso, mas nada mais interessante do que aqui, no momento que a gente que está acontecendo a gravação, a gente perceber isso, assim, a natureza mesmo do processo. Assim.
Sim, e esse cuidado com cada detalhe que tu tem na tua arte, a gente teve também nessa concepção, né, de todo o conceito do estúdio e tal, porque isso deixa, né, o nosso convidado à vontade, Exato. né, inclusive não é em qualquer lugar que tu te emociona, né? Verdade. Quando tu traz a emoção, né, algo de dentro realmente para fora, é porque tu tá à vontade, né, nesse ambiente. E é uma coisa assim, aqui, a gente senta aqui, a gente vê as luzes, o cenário, o ambiente, inicialmente pode parecer assim, tá tudo montado, mas quando tu parece estar em casa, parece que está sendo recebido, o aconchego, o preparo, o cuidado, a gente, né, desde a recepção, o pessoal já chega, a gente já tem um cuidado e um carinho diferente, é natural que em algum momento isso simplesmente apaga, a pessoa esquece e daí vira um bate-papo. E é isso que a gente está procurando, né? Isso está acontecendo. E aí vira arte. Daí vira arte. Parabéns. É isso aí. Valeu. Mais uma. Mais uma.